lado. Diga: a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Amém? Você crê que a paz do Senhor está sobre nós? Quem crê, diga glória a Deus. Então pegue a palavra do Senhor. Abra comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4. E nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Romanos 4, versículo de número 12. E nós vamos ler até o versículo de número 25. Porque nós vamos dar continuidade à mensagem que nós iniciamos na semana passada, aonde nós falamos muito sobre Davi, porque Paulo ele está mostrando para os judeus que a justificação é pela fé. E amados, você precisa hoje prestar muita atenção, porque nós vamos falar hoje sobre Abraão. Mas eu quero ler com você esses versículos, aonde Paulo ele está apresentando uma tese sólida, irresistível para os ouvintes, com muitos argumentos, no qual não tem mais jeito de fugir. Quem encontrou, diga glória a Deus. Romanos 4, versículo 12, diz assim: e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim, mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele. Está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente a nós será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Põe a mão assim na altura do teu coração. Feche os seus olhos nesse momento. Pai querido e Deus amado, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos a Ti nesta hora que venha, meu Deus, falar com cada um que está aqui presente, com cada pessoa, meu Deus, que com o coração aberto veio buscar a Tua face e ouvir a Tua voz. Então, meu Deus, em nome de Jesus, toma os nossos corações, que fique nítido, meu Pai, a sua palavra em nossas vidas, e que através desse sermão, Pai, tudo que for dito venha ser para a honra e glória do Senhor. Nos exorte, nos ministre e nos abençoe, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.
Louvado seja Deus. Por favor, igreja, pode se assentar e preste muita atenção em nome de Jesus. Nós vamos, amados, continuar falando aqui acerca da justificação que não pode ser por obras, e sim pela fé. E Paulo, ele, para refutar a oposição dos judeus que não aceitavam esse argumento, que a justificação e a base da justificação, ela tem que ficar muito bem explicada e compreendida. A justificação, nós somos justificados porque o justo Jesus, ele morreu pelo injusto que somos nós, e através da morte do justo, a justiça dele foi colocada na nossa conta, e por isso nós somos justificados. Mas quando Paulo, ele apresenta isso para os irmãos judeus, eles não vão aceitar. Então Paulo, ele começa pressupondo alguns questionamentos. Ele vai trazer os dois maiores exemplos que os judeus eles têm. O primeiro nós aprendemos na semana passada, que foi o exemplo do rei Davi, que ele foi um grande homem, que Davi, ele vai ser um exemplo de um homem segundo o coração de Deus, pelas suas obras. Mas Davi, ele mesmo vai reconhecer que ele teve uma vida falha, que ele teve também uma vida cheia de erros, e se Deus ele quisesse condená-lo, seria merecida a condenação dele, porque por mais que ele foi um grande homem de Deus, que fez muitas coisas boas, ele também errou demais. E é por isso que Davi, ele vai expor essa fraqueza dele aqui no Salmo de número 51. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus no Salmo de número 51. E nós vamos ler todo o Salmo 51. Esse Salmo, Davi, ele vai escrever em qual contexto? No contexto quando ele comete o adultério com Batseba, quando ele é um homem caído, um homem que sabe que a condenação viria sobre a vida dele. Então ele começa a escrever esse salmo. Vamos acompanhar? Salmo 51, versículo 1 diz assim: olha o que Davi está compondo para Deus, o que ele está falando com Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Olha como Davi está sofrendo. Ele está dizendo para Deus: Senhor, não tira de mim o Santo Espírito, não. Eu não quero me sentir vazio de novo, não me expulsa da tua presença, não. Porque eu não quero ser uma pessoa vazia.
A pessoa sem o Espírito Santo de Deus é uma pessoa vazia, amados. É uma pessoa que não tem o porquê viver, ela se sente assim. E Davi, ele continua falando com Deus. Ele diz aqui no versículo de número 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem, ó Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém? Davi, ele está rasgando o peito para Deus. Ele está dizendo: Senhor, me perdoa. Ele pede perdão. Então, esse homem que é pecador, ele não pode de maneira nenhuma ser justificado pelas obras que ele tem, porque um pecado na nossa vida faz das nossas obras más. Um pecado que você comete em meio a tantas bondades faz com que a pureza se misture, e tudo que é misturado já não é mais puro, meu irmão. Então Davi, ele precisa da justificação de Deus para que a vida dele venha a ser transformada. Amém? Mas hoje nós vamos entender sobre a vida de Abraão. Davi, ele foi um homem escolhido por Deus, amados. Mas Abraão, quando nós vamos falar dele, Abraão, ele é um caso à parte. Sabe por quê? Porque Deus, ele escolheu a todos nós, inclusive Davi. Mas, claro que guardados as devidas proporções, podemos dizer que foi Abraão que escolheu a Deus. Foi Abraão que escolheu o Senhor. Escolheu servir a Deus. É totalmente diferente. E eu vou começar essa ministração para você entender um pouco mais da vida de Abraão, falando de contos judaicos. E eu trouxe aqui esse conto que eu vou te falar aqui. Ele está presente tanto no livro Talmud, que é um livro judaico, e também você pode encontrar esse mesmo conto no site Iavé Seja Louvado, que é um site judeu. Você pode encontrar lá, porque tem muito conto que é só da cabeça da pessoa, você vai procurar, não tem nada a ver, não tem nenhuma informação, mas o que eu vou te contar aqui são trabalhos de historiadores que fizeram pesquisas e chegaram a essa conclusão. Para você entender Abraão, você tem que voltar há muitos anos atrás, há 4.000 anos atrás, aproximadamente, ou até um pouco mais. Porque Abraão, ele vai ser criado na aldeia de Uz, ali na Babilônia. E segundo a história judaica, Abraão, ali na Babilônia, ele era muito bem de vida. Ele era um homem muito abastado, por causa que o seu pai, Tera, ele era um homem que tinha uma profissão que trazia muito recurso financeiro. Para você ter uma ideia, Tera, pai de Abraão, ele tinha o ofício de fabricante de ídolos, de imagens, de deuses. E ali na Babilônia, essa profissão dava muito dinheiro, porque na Babilônia, no período de Abraão, tinha aproximadamente 3.000 tipos de deuses diferentes. Então imagina só, era encomenda em cima de encomenda e não parava de chegar. E Tera foi enriquecendo com esse ofício. E diz esse conto
que uma certa vez Tera, ele vai precisar viajar e sair da Babilônia para buscar matéria-prima para a confecção dos ídolos. E aí, Abraão, ele vai ficar ali na oficina, que era também uma loja de vendas do seu pai. E diz esse conto que Abraão, ele foi andando no meio das imagens e todas elas eram diferentes. E tinha imagens de tudo quanto é jeito, com asas, imagens feias, imagens que pareciam seres celestiais. Mas uma coisa chamou muita atenção de Abraão. Uma imagem que estava perto da porta, e essa imagem, ela tinha um martelo na mão. Então Abraão, ele vai chegar um dia naquela oficina, e ele vem com um martelo também na mão, e quebrou todas as imagens que tinham ali. Quebrou todas elas, quebrou as grandes, as pequenas, quebrou todos os ídolos que tinham ali. E somente a imagem que estava perto da porta, que tinha o martelo na mão, ele deixou ela intacta. E aí, nessa época, Deus já trabalhando no coração de Abraão, o pai dele, quando volta dessa viagem, ele vai chegar e ver tudo despedaçado, pedaço de pedra, de gesso para tudo quanto é lado. Ele começa a dizer: meu filho Abraão, o que você fez aqui? Olha o tamanho do prejuízo, olha o que você fez. Nós tínhamos encomendas e você quebrou e destruiu tudo. E Abraão, ele vira para o pai dele e fala: pai, não fui eu, foi aquela imagem que tem o martelo na mão lá na porta. E o pai dele fala: Abraão, que isso? Isso é uma imagem, isso aqui tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Isso é um pedaço de pedra, não tem vida dentro dela, não tem força, não tem virtude nenhuma. E Abraão, na mesma hora, ele fala: está vendo o que o Senhor está falando? Como pode então essas imagens serem deuses? Se elas não têm vida, se elas têm boca, mas não fala, têm olhos, mas não vê, como pode um Deus desse proteger a nós? E amados, Deus, Ele é o único que pode proteger a vida de uma pessoa. A pessoa, quando ela fica fanática por imagens, ela começa a ficar semelhante a elas. Eu disse aqui pela manhã que na Bíblia católica eles pegam tanto pesado quanto a adoração das imagens, e eu não consigo entender porque os olhos não se abrem. Porque as pessoas, elas vão andando atrás de imagens, e eu digo isso porque eu já andei atrás de procissão também. Eu já fui atrás de procissão, atrás de imagens, encostar na imagem, fazer reverência a elas. Mas, meu irmão, quando Abraão ele disse isso para o seu pai, Deus já estava trabalhando no coração dele. Diz que numa certa feita, nesse mesmo conto, que Abraão, ele vai andar pelo deserto e vai encontrar um castelo no meio do deserto. E aí, ele vai pensar assim, vai começar a andar em volta daquele castelo e não vai encontrar ninguém. Então ele pensa assim, no meio do deserto, um castelo. Esse castelo se reergueu sozinho. Mas depois ele cai em si e fala: que tolice! Precisa-se de um arquiteto, de um construtor para tudo isso, para que esse castelo ele se forme. E ele olha para a terra e fala: realmente também, para que tudo isso funcione, para que haja vida, para que tudo esteja no teu devido lugar, tem que ter alguém tomando conta de tudo isso. E nesse contexto que Abraão, ele vai começar a buscar algo diferente. E foi aí que Deus, ele vai começar a falar com Abraão. Diz aqui em Gênesis, no capítulo de número 12, eu quero que você comece a avaliar a vida de Abraão, e você vai perceber o quanto a tua fé, a nossa fé, está longe da fé de Abraão. Vamos em Gênesis 12, quando Abraão, ele deixou completamente, desarraigou daquelas imagens, diz aqui em Gênesis 12, que Deus ele vai falar com Abraão dizendo o seguinte, Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão,
Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o que Deus ele está fazendo, amado. Abraão, ele tem 75 anos. 75. Abraão, ele já é um homem que tem uma boa condição financeira. Ele já viveu, já fez muita coisa na vida. E agora, ele com 75 anos, Deus ele começa a falar. E a primeira coisa que Deus ele manda Abraão fazer é sair da casa dele. Imagina isso. 75 anos. Deus ele falando com Abraão: sai da tua terra, que eu vou te mandar para um outro lugar. Você que, por exemplo, está aqui, se Deus ele fala com você para sair de dentro da tua casa que você tem hoje e ir para um lugar onde não tem nenhum tubulão furado ainda, você vai? Ô pastor, eu moro de aluguel, mas lá tá gostoso. Imagina você que já mexeu com construção a vida inteira. Você está jovem ainda, mas você fala: pastor, eu não quero nem ver construção na minha frente. Material de construção está muito caro. As coisas estão caras demais. A mão de obra está caríssima. Eu não quero saber disso não. Se Deus ele falasse isso com você, talvez você não iria. Ainda que fosse um lote maior. Sai de dentro da casa que você construiu, que eu vou te dar um lote. É grandão. Mas você vai ter que começar tudo de novo. Você iria? Abraão diz que ele vai se levantar e vai. Ele pega as coisas dele, de dentro da casa dele, tudo do bom que ele tinha um lugar, amados. Ele já estava com a residência fixa, ele já está velho, e ele ouve a voz de Deus e vai. Ele sai da terra dele, dos parentes dele que ele tanto ama, das pessoas próximas a ele. Ele é velho, ele vai morar sozinho. Abraão, ele precisa talvez de cuidados médicos, de pessoas ali próximas, para de vez em quando ir lá dar uma olhada nele. Mas na hora que ele ouve Deus falando: levanta daí e vem, ele levanta e vai, sem questionar a Deus, sem questionar ao Senhor. Abraão, ele tem uma fé diferenciada. É algo que talvez você e eu não faríamos. Você lutou tanto a vida inteira para estar no patamar que você está. E Deus ele fala: vai começar de novo. Tudo de novo. Do zero. E Abraão ele vai. E diz que não foi fácil. Porque uma coisa é você ir para um lugar que está melhor. Só que Deus ele tira Abraão da Babilônia e manda ele para Canaã. E Canaã, meu irmão, não era o belvedere, o suprassumo da beleza, não. Canaã era uma terra seca, era deserto. E quando ele chega ali, como se não bastasse ter saído de casa, diz aqui no versículo de número 10, Gênesis 12, no versículo de número 10, o que era ruim ficou pior, porque diz assim, na parte A do versículo: havia fome naquela terra. Fome. Imagina só, Deus te tira de dentro da tua casa que tem tudo e te manda para um lugar passar fome. Se fosse você, você diria assim: ah, isso não é Deus que falou comigo, não. Isso não é a vontade de Deus, porque Deus não tira ninguém da casa para passar fome, não. Aqui. Abraão, ele sai da casa dele para um lugar seco e diz que tinha uma fome grande na terra. Ele podia nessa hora começar a falar: Senhor, dá licença, porque é nessa hora que muita gente volta para trás. Sabe por quê? Depois que ele começa a caminhar com Deus, parece que a vida ficou pior. Ele estava na Babilônia,
tem de tudo, está comendo do bom e do melhor, está vestindo, está dormindo, está numa casa boa. Começou a andar com Deus, agora ele não tem mais casa e ainda está num lugar de fome. Parece que a vida ficou pior. E é nessa hora que muita gente volta para trás. Igual você não vê quantas pessoas que entregaram a vida para Jesus e falam assim, não, eu vou voltar para a minha religião de novo. Sabe por quê? Por causa que lá eu estava melhor. Eu estava no mundo, estava empregado. Entreguei a minha vida para Jesus, perdi o emprego. Eu estava no mundo, todo mundo gostava de mim lá no emprego. Entreguei a minha vida para Jesus, todo mundo me persegue. O que está acontecendo? Quer saber? Eu vou voltar para trás. Mas Abraão não. É no bom, é no ruim. Ele quer seguir a Deus. Ele quer servir a Deus ainda que não esteja nada. Ainda que não tenha nada, ainda que as coisas fiquem piores. Ele quer servir a esse Deus Todo-Poderoso. Porque ele sabe, tem algo dentro dele falando no coração que esse Deus tem condição de mudar todas as vidas. Sabe por quê? Porque ao contrário da imagem, ele ouve esse Deus falar. Ele ouve, e eu quero que você, minha irmã, meu irmão, eu não sei a situação que você se encontra. Talvez você diz, pastor, minha situação não está nada fácil, está difícil, está complicado. Deus parece que se esqueceu de mim. Ele não se esqueceu. Esse é Deus Todo-Poderoso que vai fazer a tua vida uma mudança. Ele vai mexer nas coisas, ele vai mudar tudo para a glória e louvor do teu santo nome. Creia! Mas não abandone esse Deus. Não deixe de lado esse Deus. Porque, amados, Abraão, ele vai continuar caminhando com Deus. E diz a palavra do Senhor que Abraão ele vai sofrer um golpe terrível. E ele, diz a palavra do Senhor, ele vai começar a prosperar. Ele volta do Egito próspero. E diz a palavra do Senhor que vão começar a afrontar Abraão. E quem que começou a afrontar ele? O sobrinho dele, que ele trata igual filho. Quem aqui já foi afrontado? Levanta a mão. Pastor, já me afrontaram, falaram coisas que eu acho que eu não devia escutar. Eu acho que eu não merecia ouvir. E foi da minha família mesmo. Você tem que ver que coisa terrível. Eu chamando a atenção do meu filho, ele falou que eu não pedi nem para nascer. Você acredita nisso, pastor? Que eu comecei a colocar as coisas no lugar, me xingaram, me humilharam. Eu não gostei. Abraão, ele vai passar pela mesma situação, a ponto de começar a dar contenda entre o sobrinho e ele. E ele fala assim, olha, não é bom que a gente brigue. Então vamos fazer o seguinte, você vai para a direita que eu vou para a esquerda. E o filho dele, zoião, né? Aquele sobrinho, Ló, ele vai subir num monte, num alto, e vai ver Sodoma e Gomorra, e vai olhar para Canaã de novo. Ele fala, eu quero Sodoma e Gomorra, ali eu vou me dar bem. E Abraão, ele vai para Canaã. Mas quando a bênção de Deus está sobre a vida da pessoa, até no deserto Deus ele transforma num manancial, amados. Ali em Canaã, as coisas começaram a ir bem para Abraão, enquanto Ló, diz a palavra do Senhor, vai ser levado cativo por um rei chamado Quedorlaomer e mais outros 3 reis. E de repente chega a notícia até Abraão, e Abraão está prosperando demais. Porque Abraão, para você ter uma ideia, ele tem 318 homens criados para fazer tudo o que ele mandar. E às vezes, né, eu até brincava com os irmãos. A pessoa ela falou, hoje eu vou contratar uma pessoa para me ajudar a fazer uma diária na minha casa, né? Aí a pessoa está lá limpando a casa, você faz até cafezinho, né? Põe na mão e fala, eu sou patroa agora. Uai, tem gente limpando a minha casa, que bênção. Mas Abraão, ele é riquíssimo, ele tem 318. E quando Abraão está prosperando, chega a notícia, ô Abraão, você sabia? Teu Deus é forte, hein? Você sabia que o teu sobrinho, aquele que te afrontou, você sabe como é que ele está hoje? Preso. Perdeu tudo que tinha. Está cativo ele e o povo todo de Sodoma e Gomorra. Abraão, se fosse um de nós, talvez diria assim, Deus é justo. É Deus fazendo justiça na minha vida e me justificando.
Me humilharam, querem me ver mal. Aí, ó, o que acontece quando mexe com o ungido de Deus? Só que Abraão, ele é diferente, amado. Se aquela pessoa que te afrontou, que apontou o dedo na tua cara, ela perde o emprego, você vai para o cantinho, ó. Ai, Deus fiel, Deus maravilhoso, vou prestar um culto de ação de graça, vou fazer até uma oferta especial para Deus. Só que Abraão, quando ele fica sabendo, ele fica ali completamente sem chão. E por causa daquele que afrontou ele, Abraão, ele vai até para a guerra, amados. Diz a palavra do Senhor que ele vai pegar os 318 homens que nasceram na casa dele. E sabe por que a Bíblia cita que eles nasceram na casa dele? É porque eles tinham a mesma fé que Abraão tinha. Fé no Deus do impossível, no Deus que faz coisas impossíveis acontecer. E aqueles 318 homens vão para uma grande batalha, vão vencê-la. Diz aqui, ó, na palavra do nosso Deus, em Gênesis 14, no versículo de número 14, olha o que diz a palavra de Deus. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Ó, ele vai para a batalha e vence. Com 318 homens, ele vence um grande exército. Mas sabe por quê? Porque os nossos problemas, eles podem ser grandes, ser difíceis de enfrentar, mas o Deus que nós servimos, ele é muito maior, ele é muito mais poderoso, e ele é o Deus que fará justiça na tua vida. Creia nisso. Você precisa ter essa fé, que esse problema gigante vai cair por terra, que esse mal que está amarrando a tua família vai cair por terra. Diga para quem está do teu lado, Deus está contigo. Amém? Creia nisso, porque Abraão, ele crê nesse Deus. Ele vai até para a guerra sabendo que Deus está na frente, sem nunca ter pegado numa espada, Marcos. Porque Abraão, ele é agricultor, ele não é guerreiro, mas ele tem um Deus que é general de guerra. O Senhor dos exércitos está conosco. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E Abraão, ele volta riquíssimo, rico ainda, mais rico, porque agora ele tem a prosperidade que ele tinha em Canaã. E agora todos os despojos, ouro, prata, tudo que tinha, Abraão, por direito, é dele, e ele não tem que dar nada a ninguém. A ninguém. Abraão, ele não precisa, é tudo dele. Mas diz a palavra do Senhor que o próprio Deus, através de uma teofania, através de Jesus Cristo, através da sua maravilhosa presença, ele vai visitar Abraão na terra. Diz aqui no versículo 18, Gênesis 14, versículo 18, diz aqui que o próprio Deus, ele vai estar presente. Diz aqui, ó, Melquisedeque, rei de Salém. E para você entender, Salém quer dizer paz. Esse homem é rei de paz. Jesus, ele é o príncipe da paz. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E diz aqui o seguinte, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. E uma coisa interessante é que sacerdote, não tinha sacerdote na terra, não existia, porque os primeiros sacerdotes, eles vão ser gerados lá da tribo de Levi, dos filhos de Jacó, que nem pensam em nascer ainda. Então, esse é um sacerdote vindo de Deus, é Deus visitando a terra para falar com o servo dele. E ele vai começar a dizer, esse era sacerdote do Deus Altíssimo, e ele vai dizer assim,
Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E Abraão, sabe o que ele vai pensar? A ficha dele caiu nesse momento. Porque Abraão, ele teve uma grande vitória. E quando esse homem diz assim: bendito seja Deus que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Quando ele diz isso, Abraão entende que nunca foi ele. Que nunca foi a força do braço dele. As vitórias que ele tinha nunca foi dele. Que não foi ele que foi lá e venceu aquele grande exército. Ele entende que não era ele que faz com que a terra seca comece a florescer. Ele começa a entender que o Deus Altíssimo está favorecendo a vida dele. E amados, na nossa vida, quando nós começamos a compreender isso, que na nossa vida, as vitórias que nós temos, como que Deus, ele pegou você caído e te levantou. Muita gente pensa: foi a força do meu braço. Não foi. Foi o amor de Deus que se manifestou em teu favor. Como que tanta perseguição contra a tua vida, tanta afronta caiu por terra? Como que tudo isso aconteceu? Não foi a força do teu braço e a meritocracia que você pensava que tinha. Foi a boa mão do Deus Altíssimo que estava operando e está operando em favor do seu povo. Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí sabe o que Abraão ele vai fazer? Ele tinha direito, sabe de que fazer nessa hora? Dizer para Melquisedeque assim: ô Melquisedeque, então obrigado, tá, pelas palavras, que palavra abençoada, deixa eu ir embora agora, Melquisedeque, com tudo que eu peguei. Só que diz a palavra do Senhor aqui, versículo de número 20, continuando a parte C, diz assim: e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Só que, amados, não tem lei. A lei de ser dizimista, ela veio 420 anos depois que Abraão estava vivo. Depois de Abraão, 420 anos depois. Mas por que então que Abraão, ele vai ali falar: então pega de tudo que eu tenho, decisão dele, voluntária. Melquisedeque não está ministrando que Abraão tem que ser dizimista, mas Abraão, ele reconhece que tudo vem de Deus, que tudo vem do Senhor, e ele voluntariamente, pela fé que ele tem em Deus, ele vai pegar a 10ª parte de tudo e entregar nas mãos de Melquisedeque. E sabe o que vai acontecer com Melquisedeque? Ninguém nunca mais ouviu falar. Ele sumiu, desapareceu. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a notícia chegou lá no céu. E a notícia que chega de Abraão é que o coração dele não está nas riquezas dessa terra. O coração de Abraão, ele está ligado a Deus. Ele está ligado no Senhor. Ele não tem com os olhos somente em coisas materiais, não. Abraão, ele não quer ser um homem rico de fio metal, de prata, de ouro, não. Ele quer ser rico da presença de Deus. Ele quer ser rico da graça do Senhor. Meu irmão, minha irmã, as dificuldades elas podem vir na tua vida, mas tem uma coisa que é muito mais precioso do que o dinheiro que pode entrar na nossa conta. Sabe o que é? É a presença de Deus entrando em nossos corações. Se ela vem para as nossas vidas, nós somos bem-aventurados. Aleluia! Então você está entendendo? Abraão, ele é diferente de qualquer pessoa. Ele é diferenciado. E amados, sabe o que vai acontecer? Abraão, depois de algum tempo, ele vai ver Deus falando assim: Abraão, eu vou destruir o povo, vou destruir Sodoma e Gomorra e o que tiver lá dentro. E Abraão, ele fala assim: não, Senhor não vai fazer isso não. Sabe o que Abraão está fazendo? Intercedendo por pecadores.
E eu quero até olhar para você aqui para perguntar isso. Tem alguém aqui que tem um vizinho chato? Ele não está aqui não, então se tem, levanta a mão assim. Pastor, tem um vizinho, sabe aquele vizinho que tem aquele som terrível? Sabe aquele vizinho que liga a maquita 7 horas da manhã, quando você está dormindo, você fala, oh meu Deus do céu. Você já orou até para queimar a maquita, falou assim, meu Deus, queima essa maquita agora, que começa a sair fumaça. Ou então quando aquele som está lá, você depois do almoço de domingo, você fala agora que eu já me abasteci, eu vou dar aquela cochilada, trabalhei a semana inteira, ninguém é de ferro. Aí de repente quando você deita, o vizinho ele vem com aquele som altíssimo. Você começa a falar, meu Deus, queima esse som, meu pai, queima, por favor. Ouve a minha oração, ouve o meu clamor. Só que Abraão, ele é diferente de nós. Esse povo de Sodoma e Gomorra, ele é aquele povo que merece o peso da mão de Deus, porque fazem de tudo para desagradar a Deus, que são uma afronta para Deus na terra. E sabe o que Abraão ele vai fazer? Ele vai interceder por aqueles que não merecem. Quantas vezes você já intercedeu por teu vizinho que te afronta? Que você fala assim, meu Deus, alcança a vida dele. Está vendo como que nós estamos longe da fé de Abraão? E Abraão ele começa a falar com Deus, Senhor, o Senhor não é assim. Se tiver 50 justos ali, o Senhor destruirá aquela terra. Ele fala, não, destruirei. Se tiver 40, o Senhor destrói? Não. Se tiver 20, o Senhor destrói a terra. Se tiver 10, ele fala, não. E ele podia abaixar o tanto que fosse. Que Deus ele é justo. Ele não destrói o justo com o injusto, amado. Deus ele é assim. Mas o que me chama a atenção em Abraão é isso. Interceder por aqueles que não conhecem a Deus. Nossa fé é mais parecida com a fé de Jonas. Que a gente quer ver o sangue rolar. Igual Jonas, não, o Senhor tem que destruir o povo de Nínive. Aí Deus ele fala, Jonas, você tem mais alegria pelo um pé de abóbora, de que nasceu e já morreu, do que pedir para esse povo que não sabe discernir nem da mão direita da mão esquerda. As pessoas não conhecem a Deus. É a fé de Abraão que muda vidas, amados. Essa fé diferenciada que faz com que a pessoa ela olhe para quem está prejudicando ela, interceda e olhe para o céu e pede o céu na terra em favor da vida daqueles que não conhecem a Deus. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Nós precisamos entender, Abraão ele é um ponto fora da curva. E como se não bastasse, amados, Abraão, ele vai ser pai com 100 anos de idade. 100 anos. Quando Abraão ele completa 100 anos, o filho dele vai nascer. Aí eu te pergunto uma coisa. É bênção? Quem aqui é pai e mãe, levanta a mão assim. Levanta assim bem alto. E quem assim diz, pastor, para mim já chega? Levanta a mão. Hein? Para mim eu não quero ter mais filho, não. Não quero ter mais filho. Quem não quer ter mais filho, levanta a mão. Eu não quero mais. Para mim já está bom demais. Já tem 2 que é bênção de Deus. Mas imagina só. Abraão com 100 anos é pai, amados. Imagina com 100 anos levantar de madrugada, trocar fralda, cuidar de menino, ensinar. Imagina só. Abraão ele agora tem essa responsabilidade sobre a vida dele. Ele podia ter falado com Deus o seguinte, Senhor, agora não. Agora eu não quero. Passou muito tempo, já me conformei. Só que Abraão não. Diz a palavra do Senhor que Abraão, quando é pai, o corpo dele está mortificado. Não tem mais condição, amados. Não tem mais possibilidade de Abraão ser pai aos olhos humanos.
Diz que a esposa dele já havia encerrado os costumes de mulher. Então Abraão, ele já estava conformado. Mas meu irmão, minha irmã, Deus do nada ele faz tudo. Porque às vezes nós falamos assim, não, eu não quero ter mais filho, porque nós já temos filhos. Mas quem não tem, quer experimentar. É igual me perguntaram, você mora em Minas? Moro. Não, Capitólio é bonito. Eu falo, não sei, nunca fui, mas pretendo ir. Tem umas cachoeiras bonitas lá. Eu falei, não sei, mas eu, até com 100 anos eu penso em estar lá. Você está entendendo? Que quando você tem um desejo no teu coração, o tempo pode até tentar te conformar, mas quando se tem uma promessa de Deus, ela não morre dentro de você. Abraão, do nada, com o corpo mortificado, a esposa sem possibilidade, Deus, ele fez com que ela gerasse o filho da promessa dele na vida de Abraão. O que eu quero te dizer com isso? Que Deus, ele não somente faz aquilo que é impossível aos homens. Sabe aquele sonho que você já tinha pensado que tinha morrido? Deus nessa noite ele vai ressuscitar. Ele vai fazer uma grande obra na tua vida. Creia como Abraão creu. Tenha fé como Abraão ele teve. Porque o Deus Todo-Poderoso, ele vai operar na sua vida, em nome de Jesus. Mas ser pai com 100 anos tem que ter muita fé, viu? Imagina a dor de cabeça. Mas Abraão, ele aceitou a missão. E a missão, ela foi dada de um jeito que Abraão, ele cumpriu ela com toda a boa vontade e rigor. Diz que Isaac, quando ele estava com 12, com 14 anos, entre 12 e 14 anos, mais ou menos, Deus ele vai voltar a falar com Abraão. Imagina, 12 anos depois, sem ouvir a voz de Deus em nenhum daqueles dias e cuidando do seu filho, igual o pai avô. Ele misturou a responsabilidade do pai, que o amor que um avô tem pelo neto. Ele vai cuidar de Isaac como um bibelô, vai cuidar, ensinar a fé de Abraão, vai ensinar a sua fé, os seus preceitos para Isaac. Mas 12 anos depois, ou 14, diz a palavra do Senhor que Deus ele volta a falar com Abraão. E Abraão, mesmo 12 anos depois de ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que Abraão disse para Deus é: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. 12 anos sem Deus se manifestar. Mas no dia que ele chama Abraão, a primeira coisa que ele fala é: eis-me aqui. Olha que fé. Amados, a gente tem que entender, tem coisas que Deus ele pode falar com você. Você vai pedir confirmação para Deus. Deus está falando no teu coração aqui. E você vai chegar em casa ainda e vai falar: Senhor, se foi o Senhor mesmo que falou, confirma. Mas Abraão, 12 anos depois, a mesma voz que um dia tirou ele da Babilônia, ele consegue obedecer ela 12 anos depois. E diz a palavra que o assunto não é muito bom, não. Deus, ele vai falar com Abraão o seguinte, Gênesis 22, eu quero ler com você. Vai fazer o seguinte, ele vira para Abraão e vai pedir uma coisa que não é fácil. Olha o que diz. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova. Amados, pensa nisso. Abraão está com 112, 114 anos. Já é um velho. Ele já está, e você sabe que você não pode dar nem notícia para gente idosa de qualquer jeito. Você vê que quando tem uma notícia ruim, você fala: cuidado na hora que você for contar para o pai, para a mãe, para a avó. Fala com calma, manda ele sentar, mas com Deus é assim, é na lata. É na lata. Ele vira para Abraão, ele não quer saber da idade que ele tem, e diz aqui, depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas,
e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha o que Deus está falando com Abraão. Abraão, pega o teu filho que você cuidou aí esses 12, 14 anos, da última vez que eu falei contigo, e você vai fazer o seguinte, você vai até Moriá, e Moriá, amados, não é uma montanha, são várias montanhas em volta, é um complexo de montanhas, porque diz que quando chegasse ali, Deus iria mostrar o lugar para Abraão. E Deus está falando, ô Abraão, eu quero que você pegue o teu filho, que você ama muito, e você vai me oferecê-lo em holocausto. E o holocausto, amado, era a pessoa, ela tinha que pegar a lenha, colocar em cima de um altar, e quando ela ia fazer um sacrifício de um cordeiro, ela cortava o cordeiro em várias partes, colocava em cima da lenha, acendia o fogo e ela não podia sair dali não. O holocausto, você tem que ficar do lado até queimar a última ponta. Isso é um holocausto. E Deus ele fala com Abraão, Abraão, eu quero que você faça isso para mim. O seu filho pode ter sido mal o ano inteiro, reprovado, ele pode estar fazendo o que for. Se Deus ele falar isso com você, você faria? Mãe não faz, garanto para você. E pai de verdade também não. Porque a nossa fé, ela debate com a gente. Você vê que Abraão, Deus ele vai falar com Abraão, ele nem fala com Sara. Porque ele fala com Sara, se ele fala com Sara, Sara fala, Senhor, não quero. Depois de 12 anos você vem aqui e quer me pedir isso ainda? Sai fora, não vou te servir mais. Não quero mais. Estamos de relações cortadas. Só que Deus ele pede para o pai da fé. Para aquele que tem uma fé diferenciada. E diz aqui a palavra do Senhor que Abraão ele não ficou debatendo com Deus. Diz aqui no versículo 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu, o rapaz, iremos lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha o que Abraão está fazendo. Ele com 112 anos, ele vai levantar de madrugada e cortar lenha para o holocausto. Deus me pediu, Deus ele falou comigo, então eu vou obedecer. E ele pega ali a lenha, coloca no jumento, pega 2 homens ali para ajudar, porque se o jumento empacar, tem que ser de 2 para desempacar o jumento. Mas quando ele chega ali em Moriá, o que eu acredito que Abraão ele fez? Porque eu não imagino Deus ele fazendo assim, ó, é aqui, ó. Não. Abraão, para ter a resposta de onde era, ele tinha que orar. Você quer ter resposta na tua vida? Ora. Não faz as coisas pela tua vontade, pelo teu coração, não. Vai começar um relacionamento? Ora. Você vai começar uma sociedade? Ora. Você vai comprar alguma coisa? Ora, Deus, que Deus ele responde a oração do servo dele. Amém? E quando ele viu o local que era, ele fala para os homens, ó, fiquem aqui. E deixa o jumento aqui também, pôs a lenha nas costas, pega o menino pelo braço e vai. Abraão, ele não quer ninguém atrapalhando ele, atrapalhando a fé dele. Por causa que ele pensa que se ele leva aqueles 2 homens, quando ele for sacrificar o filho dele, aqueles homens, eles poderiam dizer, o patrão está doido, segura ele de um braço, segura ele do outro, joga ele no chão. Ele não quer ninguém assim do lado dele. Ninguém impedindo que ele obedeça a Deus. Ele não quer levar nem o jumento, para quando chegar na hora o coração de pai falar mais alto e ele matar o jumento no lugar do filho. Fala assim, Deus recebe qualquer coisa. Igual tem muita gente que pensa assim, eu vou dar para Deus qualquer coisa, eu vou adorar Deus de qualquer jeito, eu vou louvar Deus, mas nem palma eu vou bater hoje não, porque Deus ele recebe qualquer coisa. Abraão não pensava assim não. Ele deixa o jumento para trás e ele fala, eu vou fazer o que Deus mandou.
E ele vai sair com o filho dele, amados. Só que Isaac, ele é filho de Abraão e ele tem a mesma fé que Abraão tem. Ele foi ensinado a crer em Deus, porque diz que depois que eles caminharam, Isaac vai estar deitado em cima da lenha, já no altar ali, que foi levantado. Ele vai estar ali deitado e ele não vai estar pirraçando, pai, me solta, socorro, meu pai está doido, não. Ele crê, porque Abraão profetizou lá embaixo, foi o seguinte: nós vamos, eu e o menino vamos subir, vamos adorar, fazer a vontade de Deus, e nós dois vamos voltar e descer. Nós voltaremos. Ele sabia que o Deus que ele serve, ele faz coisas sobrenaturais. Ele faz coisas maravilhosas. E diz a palavra do Senhor que quando Abraão, ele está ali diante de Isaac, ele ali com seu cutelo bem amolado, e ele pega ali o cutelo e vai dar aquele golpe, do céu ouviu: Abraão, Abraão. E ele olha para o céu e fala: eis-me aqui, Senhor. A resposta vem, amados. A resposta vem. E aí diz a palavra do Senhor, que Deus ele fala: Abraão, Abraão, não faças mal ao garoto, agora vejo que tu temes a Deus. Eis aí o cordeiro para o holocausto. E quando ele olha para o lado, está lá um carneiro preso pelas pontas, pelos chifres e pelas patas, assim como Jesus, aquele carneiro, é uma tipificação de Cristo, preso na cruz pelas pontas, pelas duas mãos e pelos pés. E aí, amados, Abraão, depois que ele sai dali, ele sai glorificando a Deus, ele e Isaac. Sabe por quê? Porque aquela experiência não foi só de Abraão. Quando Deus ele fala do céu, Isaac ele está ali de olho aberto, ouvindo tudo também. Ouvindo as promessas que foram feitas para o pai e para a vida dele também. Então eu quero que você creia nisso. Essa fé, ela faz com que a tua vida ela seja transformada. E por mais situações difíceis que você esteja, no final, assim como Abraão e Isaac glorificaram, você vai glorificar a Deus também. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Então, amados, Abraão ele é diferente demais. E por causa disso, que os judeus, eles amavam Abraão a ponto de discutir até com Jesus por causa de Abraão. Diz aqui em João, capítulo de número 8. Vamos lá comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 8. No versículo de número 52, a palavra do nosso Deus, ela vai dizer aqui o seguinte, que um dia dentro do templo, Jesus estando ali começou a ter um assunto que começou a sair fora do controle, porque Jesus, ele vai abrir algumas coisas que os judeus eles não sabiam. Diz aqui, ó, João 8:52. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Toda pessoa que se glorifica é glória falsa, é vanglória, é vangloriar-se. E essa glória não tem valor nenhum. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e o regozijou-se. Sabe que dia foi esse? No dia que ele olha para aquele carneiro.
Imagina o sorriso de Abraão quando ele vê a provisão de Deus, que ele não vai precisar sacrificar o filho dele. Eu imagino Abraão sorrindo, e Jesus está dizendo, no dia que Abraão me viu, ele olhou para mim, ele sorriu, ele regozijou-se. E aí, versículo 57, perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, oh glória. Ele está dizendo, antes que Abraão nascesse, eu estava desde a fundação do mundo, criando tudo, todas as coisas. Esse Jesus, ele faz todas as coisas possíveis na vida daquele que tem fé, amados. Em nome de Jesus. Aí quando ele declara isso, diz a palavra do Senhor no versículo 59, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eles amam Abraão, eles querem que Abraão ele seja justificado pelas obras, mas Abraão ele só pode ser justificado pela fé. Em Romanos capítulo 4, no versículo de número 3, encontre lá, olha o que Paulo ele vai dizer. Romanos 4, versículo de número 3, diz assim, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A lei não existia, Abraão, ele pela fé, ele creu em Deus. E amados, ele cria no Deus, e eu quero que você creia também nessa noite, porque nós vamos orar agora. Ele cria no Deus que do nada ele faz tudo. Olha o que diz em Hebreus, vamos lá, em Hebreus 11, no versículo de número 12. Ele cria nesse Deus, de uma maneira sobrenatural. Deus do nada, ele pode fazer todas as coisas. Hebreus 11, versículo 12, diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Diga, Deus do nada faz tudo. Diga com fé, Deus do nada faz tudo. Talvez você está precisando de uma resposta hoje. E eu quero te dizer, Deus do nada, ele pode fazer coisas excelentes em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Deus, Abraão, ele vai crer no Deus que ressuscita. Diz aqui em Hebreus 11, no versículo de número 17, Hebreus 11, versículo 17, diz assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Aí eu te pergunto uma coisa, quantas ressurreições haviam tido no tempo de Abraão? Nenhuma. Nenhuma. Abraão, ele crê no Deus que faz coisas inéditas, amados. Pastor, eu preciso que Deus ele faça algo na minha vida que nunca aconteceu. Deus ele pode fazer, ele é Deus que faz o inédito, amado. Ele faz. Pastor, a minha família não tem jeito. Tem. A minha situação não tem jeito. Tem. Para mim não tem jeito. Tem. Esse Deus, ele faz o inédito. Ele ressuscita todas as coisas. E ele ressuscita, meu irmão, o desejo do teu coração, o teu sonho, o teu projeto, a tua vida. Deus, nessa noite, ele está com a mão poderosa dele sobre a tua vida, operando em nome de Jesus. Creia! Louvado seja Deus! E é por isso, e eu estou encerrando, que nós somos filhos de Abraão.
Ele é o nosso pai na fé. Ele é o pai da fé. Mas sabe por quê? Que nós somos filhos de Abraão. Os filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias. Os filhos de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão. Quem aqui tem fé, diga glória a Deus. Mas a tua fé tem que ser assim. Quem tem essa fé vive coisas sobrenaturais. E é por isso que nós precisamos de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque sem ele, a fé de Abraão é para aqueles que creem em Cristo, que pode ressuscitar todas as coisas, que pode fazer o impossível acontecer nesta noite mesmo na tua vida. Diz aqui, e eu encerro em Gálatas capítulo 3, no versículo de número 29. Vou ler a partir do versículo de número 26. Gálatas 3, versículo 26, para você entender esse contexto aqui. Por que nós precisamos de Cristo? Porque sem Cristo não tem justificação. Abraão ele foi justificado pela fé. Diz aqui, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não mediante a fé em Abraão. Não é mediante a fé que em Abraão, que fez Abraão, mas em o que fez Cristo Jesus. Diz aqui, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Diz-te, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não tem preto, não tem branco, não tem homem, não tem mulher, não tem rico, pobre, não tem grego e judeu. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo são um só perante Deus, são um corpo só. E ele diz aqui no versículo 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Quem aqui crê em Jesus Cristo, diga glória a Deus. Então todas as promessas que foram feitas a Abraão, elas valem para a tua vida também, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Toda a igreja fique de pé. Põe a mão assim na altura do teu coração. Eu quero fazer uma oração por toda a igreja. Feche os seus olhos nesse momento. Meus irmãos, você tem achado impossível para a tua vida. Você tem andado muito triste. Você tem andado muito sem esperança. Mas essa palavra, eu não sei com você, mas acendeu uma chama viva dentro do meu coração. Porque para Deus não há impossível. Para Deus não há limites. Para Deus não há nada que esteja sacramentado. Porque o Deus que nós servimos, o Deus que Abraão depositou a sua fé, Ele é um Deus que vai muito além da medicina, de tratamento médico. Ele é um Deus que vai muito além das possibilidades. Ele é o Deus que vai muito além. E se dentro de você a chama da fé, ela se acender, meu irmão, você vai viver o impossível. Deus, Ele quer que nós vivamos isso pela fé no Filho dEle. Por isso que hoje, nesta noite,
Deus, Ele te trouxe até aqui, você veio da tua casa, você tem um mal que está paralisado, você tem um problema, talvez é a tua fé, a tua vida, talvez você não entregou a vida nas mãos de Deus ainda. Você precisa hoje ancorar a tua vida em Jesus Cristo, porque as promessas dele vão se cumprir na tua vida. Por isso que eu quero fazer uma oração por todos vocês. Talvez você diz assim: pastor, nem força para orar eu não tenho mais. Eu tenho sofrido demais. Eu saí sem rumo da minha casa e vim parar aqui. Deus me incomodou para estar aqui nessa noite. E você veio não por causa do homem, mas você veio porque o Deus Todo-Poderoso, Ele falou ao teu coração: eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar tudo. Eu ressuscito sonhos. Eu trago à existência aquilo que não está existindo. Eu trago à vida aquilo que está morto. Então eu quero orar por você. Eu convido você hoje a pensar em Deus. Porque o que é impossível aos homens é possível para Deus. Ele traz de volta a alegria, a felicidade, a alegria. Nessa noite ela vai jorrar do teu coração. Aleluia, Deus. Então todos que estão aqui, orem assim comigo, mas com a fé de Abraão. A fé que tem a certeza. Fé é isso. É certeza das coisas que você não vê, sabendo que elas vão acontecer. Você não está vendo nada agora na tua vida, mas pela fé você já vê. Então nesse momento, todos que têm fé em Deus, em Cristo, que crê que a cruz, o Filho de Deus, Ele morreu nela, não foi em vão. Então todos orem assim comigo: meu Deus e meu Pai, neste momento, eu estou aqui diante da tua presença, pois eu creio que o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Deus do impossível. Por isso eu te peço, Senhor meu Deus, faz o impossível na minha vida, pois eu creio que o Senhor do nada faz tudo. Eu creio que o Senhor é o Deus que faz o inédito. E eu creio que na minha vida, pela fé que eu tenho em Jesus Cristo, diga hoje, diga com mais fé: hoje a minha vida será transformada pela tua presença, em nome de Jesus. Agora fala com Deus, coloca diante de Deus o impossível para você. Coloca agora a tua vida diante de Jesus. Coloca agora o teu pedido de perdão, que esse coração vazio, ele vai ser preenchido por Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, ninguém pode vir até o Senhor se o Senhor não se revelar a eles. Ninguém pode vir a Cristo se o Senhor não se apresentar para eles. E eu creio, meu Pai, que nessa noite, cada pessoa, meu Pai, que está aqui, cada pessoa, meu Deus, que está ouvindo esta oração, que está fazendo esta oração, que essa mensagem ela chega até o coração delas. Meu Deus, eu creio que o Senhor tem um propósito muito especial. O Senhor, meu Deus, hoje está trazendo de novo a esperança, a fé, a alegria, a felicidade, a confiança para o coração dessa pessoa. Então, meu Deus, em nome de Jesus agora,
agora. Vem arrancando, meu Pai querido, toda impossibilidade. Meu Deus, hoje eu creio que o que estava travado começa a ser liberado. Meu Deus, eu creio que o laudo médico está sendo rasgado nessa noite pela mão do Deus Todo-Poderoso, porque eu creio, Pai, que o Senhor é Deus que faz aparecer saúde para o doente. O Senhor, meu Deus, faz aparecer o socorro, a provisão para aquele que confia em Ti. E, meu Deus, nós confiamos em Ti, ó Pai. Nós cremos na Tua presença. Nós cremos na Tua promessa. Nós cremos, meu Deus, na virada. Nós cremos, meu Deus, na mudança. Nós cremos, meu Deus, que vai passar. Nós cremos, meu Deus, que vai acabar esse sofrimento. Nós cremos no Teu agir. Então, meu Pai, em nome de Jesus agora, vem fazendo o Teu sobrenatural na vida daquele que crê, Pai. Na vida daquele, meu Deus, que é filho de Abraão e herdeiro por causa da promessa. Porque, meu Deus, são Teus filhos, ó Pai. Mas eles têm, meu Pai, uma fé diferenciada. E é por isso, meu Deus, que aonde essa mensagem está chegando, coisas sobrenaturais estão acontecendo, respostas estão vindo do céu, maravilhas estão acontecendo, para a glória e louvor do Senhor. No nome de Jesus, que assim seja feito. Quem crê, diga: eu creio, e tomo posse, no nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda e glorifique